Por que um número cada vez maior de cidades tem investido cada vez mais para abrir novos espaços para as bicicletas? Ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas, instalação de novos bicicletários. As respostas para essas e outras questões vão acontecer no maior evento do mundo sobre bicicletas que está ocorrendo no Brasil. O Rio de Janeiro é a capital mundial das bikes e o Cidades e Soluções Especial vai mostrar tudo o que ocorre nesse evento para você. Vamos conferir? É nesse lugar belíssimo, um dos mais espetaculares cartões postais do Rio de Janeiro, o Boulevard Olímpico, aqui na zona portuária, que a tribo das bicicletas resolveu aterrissar. Pela primeira vez, uma cidade da América Latina está sediando a Velocity, o mais importante encontro do mundo que reúne ciclistas e ativistas em favor da mobilidade por bicicletas nas cidades. Enquanto os preparativos seguem lá dentro, aqui do lado de fora, eu vou apresentar duas pessoas importantíssimas e estratégicas para este encontro. O Zé Lobo, da Transporte Ativo, e o Victor Andrade, que é um dos organizadores da Velocity, e que vai compartilhar, eles vão compartilhar com a gente agora, dados inéditos que você vai ver aqui, primeiro no Cidades e Soluções, sobre uma pesquisa que revela o perfil do ciclista no Brasil. Quem é que anda de bicicleta nesse país? Então, majoritariamente são pessoas com baixa renda. Quase 50% dos ciclistas brasileiros têm de 1 a 2 salários mínimos. A maior parte dos ciclistas são do sexo masculino. E a maioria das pessoas utilizam a bicicleta para o trabalho, também desmistificando o senso comum que a bicicleta é utilizada majoritariamente para o lazer. Em termos de infraestrutura, o que vocês conseguiram detectar? Qual é a percepção do ciclista em relação às cidades, aos lugares onde eles transitam? A pesquisa indica que os ciclistas pedalariam com mais frequência se houvesse mais infraestrutura e pessoas que não utilizam a bicicleta migrariam para a bicicleta se houvesse investimento em infraestrutura. Zé, você que é um defensor há muitos anos da maior presença da bicicleta no planejamento dos transportes na cidade, que dados te impressionam mais nesse levantamento que a gente está dando em primeira mão aqui no Cidades e Soluções? Olha, o que impressiona mais é ver que esses dados existem, né? Porque eles não existiam e a gente faz essa pesquisa, a segunda edição dela, com o dobro de cidades da primeira, com um enfoque bem melhor, mais elaborado, né? Para conhecer, saber um pouco e poder planejar cidades melhores, infraestrutura melhor para o ciclista a partir do conhecimento. Porque muito do que a gente tem de infraestrutura hoje, ela é feita sem conhecimento nenhum. Ah, vamos fazer uma ciclovia naquela rua ali. Aí você faz e a rua do lado está cheia de ciclistas. Ou então você faz uma infraestrutura que não se conecta com a outra. Aí eu digo, a minha cidade tem tantos quilômetros de ciclovia, tem mais que a sua. Mas e a qualidade? É isso que faz o ciclista andar, e não a qualidade. E a preocupação no Brasil inteiro e na América Latina é quilômetros de ciclovias. E o que vale realmente, o que faz a pessoa andar de bicicleta, o que faz o cara que já anda se sentir mais seguro e ir mais longe, é a qualidade dessa infraestrutura. Isso, infelizmente, tem estado bem esquecido no nosso país. E aí eu acho que entra em toda a discussão institucional da onde a bicicleta está e qual o papel da bicicleta nas políticas de transporte. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a bicicleta alocada na Secretaria de Meio Ambiente. Ela não está dentro da Secretaria de Transportes. Isso tem um impacto muito grande de como é a visão da bicicleta em toda a política de transporte da cidade do Rio de Janeiro. O que está faltando na maioria das cidades brasileiras no que tange ao uso de bicicleta, sem prejuízo do ciclista também usar metrô, trem, barcas, ônibus, usar a bicicleta também com outros modais de transporte? Aonde isso está acontecendo legal? O que falta acontecer? Olha,
Isso é a chave do uso da bicicleta nas cidades grandes, né? Você usar a integração com outros meios de transporte, a intermodalidade. Então é uma coisa muito importante porque em cidades pequenas eu consigo ir daqui ao meu destino final pedalando tranquilamente. Cidades como Rio, São Paulo, cidades gigantescas, muitas vezes você levaria metade do dia para chegar lá, então não dá para chegar lá, bater o cartão de ponto e voltar. Então a integração modal vai ser o que vai levar o ciclista a ir da cidade inteira. E isso pode ser feito com bicicleta embarcada, com bicicleta nas estações, isso já acontece em algumas cidades brasileiras e o Vitor pode dar uns dados para a gente sobre esses números. Os números, o resultado geral é que 18% das viagens de bicicleta são feitas com intermodalidade. Só que esses números sobem bastante quando a gente pega grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Os programas de bicicletas públicas que foram lançados fora do Brasil e algumas cidades brasileiras já adotam. No Brasil já são mais de 20 cidades com esse sistema e em algumas cidades isso chega a surpreender até operadoras estrangeiras por causa da demanda reprimida e quando você põe a bicicleta pública compartilhada no sistema o uso é gigantesco. No Rio, por exemplo, em alguns dias você chega a ter 12 viagens dia por bicicleta, ou seja, está dando certo, a tendência é que isso aumente. Eu por acaso hoje vim para cá fazendo intermodalidade de bicicleta compartilhada com metrô e VLT, usei 3 modos, cheguei aqui tranquilíssimo, numa boa, num tempo 20 minutos antes da hora eu cheguei. Dá para botar a bicicleta aqui? Não, no VLT ainda não dá para botar a bicicleta. É uma luta? É sempre uma luta, às vezes são muitas coisas que aquela coisa, você precisa pôr na cabeça dos gestores de que a bicicleta é importante e vai gerar resultados efetivos. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre a violência urbana, é um fenômeno que está aí, a gente sente, a gente percebe. Isso atrapalha a expansão, eu diria, da motivação do uso de bicicleta ou não? É uma questão? Olha, é uma questão, muita gente alega isso, embora eu considere muito mais perigoso e me sinta muito mais inseguro quando eu estou de carro do que quando eu estou de bicicleta. E muita gente não quer usar por causa da falta de segurança pública. Outro problema da segurança pública é se você tem uma boa bicicleta, como é que você vai deixar ela num espaço público que não tem segurança? Você vai usar 15 trancas e mesmo assim vai ficar preocupado? Então tudo isso vai bater e vai desanimar um pouco as pessoas a usarem. Quem decide trocar o carro pela bicicleta ganha o quê do ponto de vista econômico? Ganha muito. A pesquisa da economia da bicicleta no Brasil indica que a pessoa que decide migrar do veículo motorizado particular, o carro, para a bicicleta como meio de transporte principal, ela economiza aproximadamente R$ 12.500 por ano. Isso tem um impacto muito grande na sua economia e você pode utilizar esse dinheiro para ampliar a sua qualidade de vida, consumo local, dentre outras coisas. Professora da Universidade de Lisboa, a antropóloga Ana Santos deu uma volta completa de bicicleta em Portugal. Pedalou mais de 3.000 quilômetros, contornando o território. Ana veio compartilhar no Brasil os resultados de uma pesquisa sobre cicloturismo. Neste momento o que eu estou demonstrando com o meu estudo é o valor económico da bicicleta, que é assim, você parte e vai multiplicar por 4 a despesa ao longo de um caminho que o carro fez no mesmo dia. Então eu multiplico por 4, porquê? Porque eu vou demorar 4 dias, eu vou ter que partir em trajetos de 50 km e vou deixar o pequeno almoço e a dormida num sítiozinho lá, turismo rural ou o que seja, mais o almocinho ali, mais... Ou seja, de repente o valor económico da bicicleta se transforma num valor social de integração dos pequenos lugares que ficaram afastados dos polos turísticos devido à construção das autoestradas. Qual a importância da bicicleta na economia, no PIB? A bicicleta tem uma importância muito grande na economia do país. Estimamos que 50 mil pessoas têm empregos diretos ligados à economia da bicicleta. José, você está militando nessa causa já há algum tempo, tentando sensibilizar autoridades no Brasil a respeito do que se ganha quando se estimula a bicicleta para o uso diário. Eu acho que o principal é que com o uso da bicicleta eficiente na sua cidade, você vai ter uma cidade mais limpa, menos barulhenta, uma população mais saudável, uma série de benefícios que ela pode trazer e são esses benefícios que os gestores precisam começar a compreender e impor, começar a usar isso nas suas políticas públicas, no seu planejamento urbano, para que a cidade possa ter bicicletas, outros veículos, transporte público, tudo integrado, funcionando. Eu acho que o Velocity pode ser uma grande chave para que isso, uma chave para gerar
a maneira de pensar, talvez com todo o conhecimento que a gente está trazendo do mundo inteiro, de cidades pequenininhas da África, onde o planejamento urbano está começando, até cidades que já são tipo top no uso da bicicleta, Quais? como Copenhague, por exemplo, que a prefeita vai estar aqui falando sobre o que eles fazem lá para a bicicleta. Isso pode ser um clique, pode mudar a maneira do brasileiro pensar a bicicleta. A gente está fazendo tudo para trazer o máximo possível de técnicos da Prefeitura do Rio, de prefeituras do país inteiro. Para quê? Para que eles possam ver isso, talvez compreender e mudar a forma de pensar e encarar a bicicleta. Porque eu acho que o que falta no Brasil hoje para a bicicleta nas grandes cidades ser uma coisa realmente efetiva e eficiente é encarar ela com seriedade e compreender o potencial dela. Então, esse tipo de coisa que vai fazer a diferença, ou seja, as pessoas vão ver a bicicleta além do uso esporte e lazer, que é uma coisa que está muito enraizada na cabeça do brasileiro, né? E precisa sair disso. Como o Vitor falou, precisa mostrar o potencial da economia da bicicleta, da saúde da bicicleta e todo esse tipo de coisa. Então, a gente vai além e vai poder ter uma visão diferente ao final. Deixa eu chegar aqui já entre os dois, que dizem que às vezes o bom jornalista é aquele que faz a pergunta que o entrevistado não gosta que seja feito. Já vou pedindo desculpa antes. Vou fazer a voz do advogado do diabo. E o ciclista que não cumpre as regrinhas básicas de convivência amorosa e pacífica, por exemplo, com o pedestre? Esses ciclistas existem. Existem. Qual é a opinião, qual é a leitura que vocês fazem dessa situação? Bom, adoro responder essa pergunta, quebrando o que você disse, que é o seguinte: normalmente o ciclista que está na calçada, ele está na calçada porque ele se sente inseguro na rua. Na hora que você cria uma infraestrutura de qualidade para ele, automaticamente você acaba com o ciclista na contramão, com o ciclista malvado, com o ciclista na calçada, todos eles somem. Por quê? Porque ele tem uma infraestrutura para ele. E esse cara que anda enlouquecido pela calçada, ele é uma minoria também. A grande maioria está ali porque se sente inseguro mesmo. O Cidades e Soluções pediu uma ajudinha aos Bike Anjos para chegar ao Velocity de bicicleta. O trajeto é do Largo do Machado, na Zona Sul, até o Armazém 3, na Zona Portuária do Rio. A gente vai fazer a maior parte do caminho seguindo pelo trânsito, o fluxo dos carros mesmo, não vão pegar ciclovia, ciclofaixa. E pelo Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 58, as bicicletas são consideradas veículos e elas devem compartilhar o trânsito com os carros. Eu trouxe meu capacete. Perfeito. Eu costumo pedalar, vou para o trabalho de bicicleta, mas eu vejo que você não usa capacete. Por quê? Então, no meio urbano, normalmente eu evito usar. A gente tem que compartilhar, entendeu? Os veículos maiores, eles têm que respeitar os veículos menores, né? A bicicleta, ela tem prioridade sobre os outros veículos e todos têm que zelar pela segurança do pedestre. Pelo Código de Trânsito, o capacete ele não é obrigatório no Brasil. E geralmente eu uso capacete também, mas quando eu vou fazer um longa, pegar a estrada. Então o que acontece? Se você vai fazer uma conversão à direita, você vai sinalizar com essa aqui, mão. Assim? Uhum. Se for uma situação que você não está vendo que o motorista não está prestando atenção, se você fizer movimentos rápidos, assim, vai chamar mais atenção do que você só ficar com a mão estendida. Entendi. Então é isso. For fazer uma conversão à esquerda, você tipo vai assim jogar mesmo, pra lá. fazendo... Faz um movimento rápido, presta atenção, tenta fazer contato visual com o motorista, né? Se você for parar, você pode fazer ele, mas faz nesse sentido assim, ó, como se você estivesse simulando um movimento de freada, entendeu? Uhum. A bicicleta ela pode andar no corredor, mas a gente vai tentar se comportar como se fosse um veículo, né? Ocupando a faixa, tentar no seu trajeto, até por uma questão de se resguardar, não pedalar muito próximo ao meio-fio, evitar a possibilidade de carros parados assim, você levar uma portada surpresa. Sim. Eu tô um pouco mais para dentro da via, porque se algum carro tentar passar por nós, ele vai tirar uma fila de mim e você vai estar mais resguardado. Aqui a gente sinaliza que a gente vai seguir porque o cara vai entrar. Exatamente. Como nos carros, né, você só tem a seta para a esquerda ou à direita, você pode sinalizar assim, né, indicando que você vai seguir, ou assim, né? Tá, entendi, ok? E se parar, você bota a mão para cima. Aqui o importante é você ficar à frente do trânsito, por exemplo. Aqui a gente está posicionado numa posição em que a gente está à frente do veículo, então você tem certeza que o motorista do ônibus está te vendo aqui. Se você fica muito no canto, você corre o risco de na hora que ele for fazer abrir o sinal, ele já acelerou e já te pegou. Se a gente fica atrás da faixa junto com o carro, é muito mais provável que o cara se desligue de você e tal, te acerte o retrovisor. Entendi. Então aqui a gente fica A gente se colocar visível sempre. Justamente, evitar os pontos cegos, né? Paulo,
Chegamos no Armazém 3. Então, Bike Anjo, é isso. Você é meu anjo da guarda. É isso aí, mano. Me deu Obrigado. uma ótima aula de como pedalar nas ruas do Rio de Janeiro. A ideia é tornar as ruas mais seguras, colocando mais ciclistas nas ruas, né? A gente aumenta a segurança por números, né? Quanto mais ciclistas nas ruas, mais seguras elas ficam, porque eles tornam-se cada vez mais previsíveis. Você pode solicitar um Bike Anjo, no caso, para aprender a pedalar, para aprender como pedalar no trânsito, dicas de mecânica e auxílio com rotas. Quando a pessoa quer definir uma rota de casa para o trabalho, estudar uma rota que seja mais segura, a gente também dá um auxílio para a pessoa que não tem muita experiência no trânsito. Olha quem está chegando aí. Já passou por 17 países, mais de 22 mil quilômetros rodados sobre bicicleta. E o Ricardo interrompeu essa jornada para vir a Velocity no Rio de Janeiro. Jornada que vai prosseguir depois. Tá seguindo, foi só uma parada pro Velocity. Que história é essa de bicicleta de bambu? Por que bambu? Bicicleta não, Dulcineia. Dulcineia é mulher de minha vida, minha donzela de bambu. Aguenta o tranco? Sim. Rapaz, acho que eu já posso ter quebrado tudo na bicicleta, mas o quadro segue intacto. Por que fazer essa jornada nessa bicicleta? Por que não? Não, mas é também, quando eu chego principalmente nos vilarejos, imagina na África, se eu tenho uma bicicleta que parece muito cara, é como se eu estivesse chegando com uma Ferrari. Cria uma distância social muito grande. Com a bicicleta de bambu é um quebra-gelo e eu me aproximo de todo mundo em qualquer lugar. Eu recém saí do aeroporto, aqui está a Dulce. E em 360 eu não conheço absolutamente nada. De onde surgiu essa ideia de percorrer o mundo? Você vai fazer todos os continentes? Sim. Pedalando? Pedalando. Ó, eu fiz antes uma volta pela América do Sul que durou 4 anos. E assim, para conhecer gente, para encontrar novos modelos de vida, para descobrir coisas, comida nova, bebida nova. E aí era só uma questão de tempo até eu me sentir preparado para a volta ao mundo. O legal da bicicleta, André, além de ser muito mais sustentável, é que assim, ela não é tão lenta quanto caminhando, então eu consigo abranger mais lugares. Eu fazer uma volta ao mundo caminhando ia ser muito difícil. E se eu for de carro, é muito rápido. Eu não consigo sentir os cheiros, eu não consigo parar onde eu quero, não consigo conversar com as pessoas. Então eu consigo ter acesso e é muito mais humano. E além do mais, como é uma mobilidade ativa, eu sinto como se eu estivesse conquistando os lugares, através do meu próprio esforço. Tem cheirinho de vinho branco. Parece que toda a cidade fica com cheiro de champanhe. E eu estou entrando agora no Museu do Apartheid. Você tem que comprar o ingresso e você tem isso que é dado para você randomicamente. E a partir disso a sua cor é escolhida como branco ou negro. Você pratica sociologia por 2 rodas, você está tentando entender culturas, diversidade. Qual é a tua pretensão, qual é o objetivo, qual é o legado desse trabalho? Para mim é como se fosse o doutorado da minha faculdade, assim, e é uma experiência de vida. Eu estou vivendo um momento, André, que eu vou lembrar para a minha vida inteira. Então, essa é a hora que você pedala 70 quilômetros e descobre que para terminar o dia você tem que cruzar essa montanhazinha até a próxima cidade. Ai, estamos aí. Qual é a importância atribuída à bicicleta nos lugares que você está passando? Muda muito. Na África, por exemplo, na parte leste, que é por onde eu fui, a bicicleta ela acaba sendo meio vital porque não tem outro. Quando você não tem transporte público, quando você não tem uma malha viária adequada,
usa-se bicicleta porque é assim que tem que ser. Quando você já vai na Europa, você já encontra lugares em que eles, em algum momento, eles foram muito privilegiados para o carro, eles esgotaram a matriz e aí depois eles tiveram que expandir e colocar para transporte público e colocar a bicicleta e hoje viram um meio de vida e um meio de transporte eficiente. Qual a informação que você acha mais relevante de tudo aquilo que você compartilhou na internet até agora? O que você gostaria que as pessoas percebessem através do seu trabalho? A missão é viajar. Viajar é grande o suficiente para não precisar de nada atrelado a isso. E até as descobertas que eu faço, as coisas que eu aprendo, elas acontecem na estrada, mas assim, é o mesmo método que eu usava antes. Dá para você não precisa ir para o Nepal para aprender coisas novas. Cara, vem para o Velocity, vem assim, vai conversar com seu vizinho, vai num café, sabe, dá bom dia para o seu porteiro, sabe, pergunta como é que foi o dia dele. É um modelo de descoberta que se aplica à bicicleta também. É o que eu mais tenho aproveitado. Depois que eu peguei isso, a viagem mudou. Eu estava passando na estrada e tem uns vinhedos, umas plantações de uva que são lindas. E aí eu parei na fazenda e vieram comigo até aqui para tirar uvas frescas para me dar no caminho. Dulcinea é personagem de Cervantes, de Don Sim, Quixote? sim, a donzela do Don Quixote, sim. É o meu livro favorito. E você percebe-se enfrentando moinhos de vento nessa jornada? Sim. E o que eu gosto do Don Quixote é que ele é o herói que mais erra. Que quando você vai na estrada, de perto ninguém é herói, André. Dá tudo mais errado do que certo. E dando errado, você segue. Eu gosto dessa pegada. E por isso que eu resolvi chegar dessa maneira. Terminando a Velocity, você volta para Barcelona. Barcelona. E o que falta visitar por aí? Falta um monte. Eu devo estar em um quarto da volta ao mundo ainda. Agora eu estou indo pelo Mar Mediterrâneo, por essa parte de França, Itália, aí depois começa Croácia, Bósnia, Geórgia, Cazaquistão, Mongólia, China, e aí eu estou descendo rumo à Austrália, e depois da Austrália eu provavelmente vou subindo pelas ilhas até chegar no Alasca, pelo outro lado, e aí vou descendo até chegar aqui de novo. A chegada é de onde começou, aqui. Daqui a quanto tempo, mais ou menos? 5 anos, mas eu estou falando de 5 anos desde quando eu comecei há 2 anos. Assim, o pessoal gosta de tempo. Eu tenho uma relação muito boa com o tempo, mas como o pessoal às vezes não tem, eles querem fechar 5 anos. E como é uma data fechadinha, não. E aí fecha, eu consigo falar de outras coisas. Há 5 anos. Maravilha. Boa viagem. Bom te ver Bom de te novo, conhecer. cara. Tudo de bom. Valeu. Vamos pro próximo.